Olha o que eu encontrei aqui. Esse é o caderno que eu usava na faculdade. Vou dar umas folheadas aqui para ver o que a gente encontra. Aí você vê que eu já queria ser todo radical, né? O bichão aqui, predador, tigre arranhando. Caderno todo diferentão. Aí você vê aqui que não tem os adesivos que normalmente tem. Isso é sinal de desapego. Eu tinha dado para alguém, não lembro para quem, mas foi embora os adesivos. Aí você acha que vai fazer biologia para fugir da matemática. Primeira coisa que a gente vê o que que é? Números. Primeira matéria aqui é bioestatística e começa com uma matemática bem básica, só para dar aquela introduzida e vir para alguns negócios mais difíceis, mais complicados, né? Mas tem matemática na biologia também, não se iluda. Aí tem uns cálculos aqui de porcentagem, tabulação de dados. Tudo isso a gente acaba usando em vários lugares, né? Vamos lá, tem uns estudos de gráficos também, né? A gente quer estudar uma população, uma coisa assim. Tudo entra na bioestatística. Aí aqui já entra na zoologia, começando pelos invertebrados. Aí tem toda uma introdução falando aqui dos táxons, né? O famoso reficofage, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Fala um pouquinho do desenvolvimento embrionário. Aí a pessoa tá lá na biologia achando que vai ver um monte de bicho, aí começa aqui a falar de protozoário, protista, reino protista, né? Ver uns negócios, nada a ver com o que a gente espera. Aqui já fica mais legal, começa a falar dos quinidários, que é a anatomia de uma água-viva, tudo mais. Os poríferas também, ó, que é um esquema da esponja e obviamente tinha que falar do Bob Esponja, né? Aí aqui um basicão já entrando lá nos artrópodes, né? Diferença de inseto, aracnídeo, tarará. A gente vai indo vendo as diferenças de um grupo para o outro e a zoologia começa assim. Vai primeiro pelos invertebrados, depois os vertebrados. Isso daqui é legal também, a dinâmica de populações, né? Falando sobre os fragmentos de habitat e como uma população vai afetando a outra. Eu tô vendo aqui que tem vários cálculos que hoje eu nem lembro mais, mas é muito da hora que vai envolvendo a evolução, né? A seleção natural e tudo mais. Tipo, aí uma população vai se fragmentando, vai rolando uma especiação, umas coisas assim. Cara, é muito louco. Olha isso. Nem lembro mais dessas coisas. Mas aí tem essa parte aqui da gestão ambiental, que é basicamente aquela parte da biologia que permite as empresas acabarem com o meio ambiente. Aí que entra um pouco da botânica, que acabou sendo mais legal do que eu esperava. Um pouco de fungos e algas também. Tudo bem interessante. Um pouco da estrutura das plantas. Aí eu era cheio dos desenhinhos assim para lembrar das coisas, porque para escrever dá para ver que não era meu forte, né? Até hoje não é. Eu sei desenhar, não sei escrever, gente. Foi mal. Putz, aí aqui começa um inferninho da minha vida, que é a química e a bioquímica. Começa com a química básica também, assim como na matemática, né? Pra gente pegar o basicão e aprendendo o que vem depois de mais complexo. E, nossa, eu penei com essa parte na biologia na faculdade, viu? Porque bioquímica não é nada fácil. E aposto que um monte de gente se identifica comigo, né? Afinal, quem nunca penou com esse cara aqui? Quem lembra dele? O ciclo de Krebs. Ah! Nossa, era cada garrancho aqui, olha isso. Puxa a seta daqui, seta de lá, e faz desenho pra lá, e fórmula aqui. Nossa, que inferno. E falando em inferno, tem um monte de gente que não gosta dessa parte aqui, né? Que é a genética. Mas pra mim foi uma matéria bem legal, que eu gostei, me dei bem. Talvez pelo professor que eu tive também, que foi maravilhoso. Professor Fábio Mesquita. Um monte de gente aí teve aula com ele, tá ligado do que eu tô falando, né? Que histologia que foi complicado pra mim também. Falar que eu peguei umas DPs, viu? Histologia foram matérias de começo de faculdade que eu não sabia estudar direito ainda, então pra mim foi bem difícil. Aqui ó, a matemática aparecendo de novo, na genética, genética de população, né? Olha lá. Não é fácil não. Puxando o gancho da genética, tem a evolução também, que foi maravilhoso, uma das matérias que eu mais gostei de estudar.
E que também foi com o professor Fábio, então acho que fez bastante diferença isso, né? Foi... Deu pra aprender bastante coisa com ele. Aí aqui um pouco da citologia, vem daquelas matérias que falei que tive dificuldade. Mas hoje já dá para entender melhor, né? Microbiologia também foi uma matéria que eu comecei assim, engasgando. Foi difícil para mim, mas depois eu fui pegando o jeito dela e foi uma das matérias que me dei relativamente bem, né? Deu para entender legal. E hoje ainda até que lembro de algumas coisas. Ah, nem tanto, vai. Mas foi uma matéria que eu gostei até. Junto da microbiologia eu tive também a imunologia, né? Imunologia foi até melhor, na verdade. Mas obviamente que tinha piadinha aqui. Patologia. Às vezes estava rolando um intervalo, alguma coisa assim, aí eu saía desenhando aqui, a criatividade aflorava. Tem um camelo aqui. Aí aqui mais pro final do caderno tem anotações do meu TCC. Rabisquei o Inuyasha aqui. Aí tem aqui umas anotações de geologia, que era uma matéria que eu não dava nada e foi uma das que eu mais gostei, que me dei melhor também. Aí pra ver como eram as brincadeirinhas aqui, tinha o plutonismo, e pra lembrar disso eu desenhei o Pluto. Um Metroid do nada. Aí aqui tem um resumão de bioquímica, estava estudando para a prova. Um dos meus maiores orgulhos foi isso daqui. Olha só o ciclo de Krebs aqui de novo. Isso daqui, acredite ou não, eu consegui entender. Eu fiz entendendo. Se eu não me engano, eu fiz isso daqui de cabeça até. Que eu estudei tanto, mas tanto desse negócio, que eu acabei lembrando. Hoje em dia já descartei aqui da mente, já nem lembro mais. Mas eu lembro que, tipo, eu comemorei aqui quando eu terminei de escrever isso daqui e vi que eu tinha entendido tudo. Hoje em dia eu já nem sei mais. Aqui um resumão de zoologia. Aqui são cordados que não têm vértebras, olha que interessante. Então aqui são os urocordatas, que tem as assídeas, e os cefalocordatas, que são os anfioxos. Bichinhos bem diferentões que eu fui conhecer na faculdade só. Aqui mais uma parte da zoologia. Aqui uma lampreia. Uma feiticeira, né? Mixine. Fazer uns desenhinhos assim pra lembrar. Vou fazer uns resumos bonitinhos até. Eu mostrei aqui meio por cima o que tinha no meu caderno. Na verdade, eu não cheguei a usar durante a faculdade toda. Eu usei metade da faculdade, eu acho. Chegou uma hora que eu larguei o caderno. Afinal, ou eu escrevia ou prestava atenção. Os dois não estavam. Eu gostava de prestar atenção no que estava rolando lá na aula. Fazia algumas anotações, mas eu gostava de pegar para estudar em casa mesmo. Fui descobrindo a melhor forma para eu poder estudar. E para mim não funcionava muito assim, escrevendo durante a aula, nem nada, como costuma ser para aparentemente a maioria das pessoas. Eu gostava de estudar assistindo vídeo, vendo aula. Para mim sempre funcionou mais imagens do que palavras. Eu tinha muito hábito de estudar à noite, de madrugada. E eu sei que não é o mais recomendado, mas para mim era o que funcionava melhor. Tanto que na primeira metade da faculdade eu ia muito mal. Os dois primeiros semestres, especialmente, eu pegava bastante DP, ficava de recuperação. Não ia muito bem, não. Aí depois pegando esse jeito de estudar, fui descobrindo os vídeos, fui pegando o que funcionava para mim, assistindo um vídeo específico, alguma coisa assim, fazendo desenho, fazendo os esquemas. Aí ao longo da faculdade, conforme fui descobrindo o que funcionava melhor para mim, eu fui melhorando. No final deu tudo certo, consegui me formar. Hoje faz 10 anos que eu estou formado. Foi legal aqui dar uma olhada nesse caderno e ter essa lembrança de como foi aquela época. Bem nostálgico até. Deu pra ver que escrever não é muito meu forte mesmo, minha letra é aquele garrancho feio pra caramba. Eu digo que desde quando eu tinha, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, a única coisa que mudou é que eu agora consigo escrever em cima da linha, porque antes eu fazia tudo voando, né? Fazia umas ondinhas. Mas minha letra é bem feia mesmo e, como eu disse agora há pouco, eu sei desenhar, não sei escrever. Pra mim, se tiver que desenhar, fazer uma arte, eu faço. Agora, escrever não é muito comigo, não. Acho que eu preciso praticar um pouco mais isso, né? Mas é isso aí. Espero que tenha gostado de conhecer um pouquinho do meu caderno, um pouquinho de como foi minha época de faculdade. O vídeo ficou até bem mais longo do que eu esperava. Eu queria fazer coisa rápida, mas
Deu aqui quase 10 minutos, eu acho. Mas enfim, se você viu até agora, muito obrigado por sua atenção.